A paz do Senhor, quem vos fala aqui é a pastora Elienay de Brasília. Meus queridos, Jesus disse que nada seria fácil, que no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, que assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também. Toda infelicidade e toda dor que existe neste mundo e afligem a humanidade foram causadas pela desobediência do ser humano a Deus. Vocês sabem que o relacionamento entre ambos foi tão afetado pelo pecado que o ser humano está sob maldição pela própria desobediência. Entretanto, queridos, o pecado não destruiu o amor de Deus pelo ser humano. Deus ainda o ama, ele cuida dele e lhe dá a provisão. E se o relacionamento entre Deus e o homem é de amor, e se o nosso relacionamento com Deus é de obediência e confiança, e mesmo passamos por dificuldades, por provações, por dor, por sofrimento, muitas vezes pessoas passam por tragédias, né? Então temos de procurar uma razão escondida, né? Por trás desse cenário, algo que não conseguimos ver com os olhos naturais. Amados, o relato bíblico das múltiplas provações de Jó não apenas oferece uma resposta dramática às nossas questões, como também tornar essa resposta relevante para as dificuldades de nossa vida. A história de Jó, ela lança luz sobre a razão do sofrimento do justo, e uma olhada para ele revelará um dos maiores mistérios do mundo, porque Deus permite que seus servos sofram. Para começar, Jó não era um homem comum, ele era um indivíduo muito conceituado. Ele tinha riquezas, prosperidade, muitos bens e uma família ótima. E mais importante, ele era um homem piedoso e ele temia ao Senhor. Jó, queridos, ele foi provado por meio das circunstâncias da própria vida. Assim como você e eu, todos nós somos provados pela circunstância da vida. Por trás de toda situação, de toda prova, existe uma razão. Frequentemente, não somos capazes de ver ou compreender essa razão pelos sentidos naturais. Amados, o ser humano ele não vive em um único mundo. Ele vive simultaneamente em dois mundos. Ele vive no mundo natural e no materialista, humano, o mundo espiritual. Esse mundo é igualmente real, é certo sentido, mas ainda que o mundo natural, as provações de Jó, nas circunstâncias de sua vida, aconteceram no plano espiritual e material. Assim como ocorre conosco, ele foi provado no mundo natural, em seu corpo e em sua alma, no plano da matéria. Mas a sua maior provação foi no mundo espiritual, em sua fé. Quantos têm sido provados com essa pandemia no mundo espiritual sobre sua fé? As provações de Jó surgiram tão rapidamente e com tanta fúria
que antes que ele conseguisse se recobrar de um golpe, outro era desferido. Ele foi impressionante, amados. No mundo natural, os efeitos foram devastadores em meio a tudo. Porém, houve uma coisa que Jó nunca perdeu: a fé em Deus. E nesta manhã, o Senhor fala: não perca a sua fé. Oramarás siriandarás. Em tudo isso, Jó não pecou, queridos. Ele não culpou a Deus de coisa alguma. Jó sabia que a sua vida consistia em mais do que via ou possuía. Ele tinha confiança em Deus. A certa altura, ele confessou que não podia ver Deus, não o podia sentir, mas estava tudo bem porque Deus conhecia o caminho por onde ele andava. Se o pusesse à prova, apareceria como o ouro. Jó foi um pioneiro que abriu caminho para nós. Ele não via razões ocultas no assédio de Satanás, mas ele foi o agrado de Deus tirar o véu das Escrituras para nos deixar ver o que acontecia nas regiões celestiais. Por trás do cenário das provações desse justo, Jó estava tendo as suas lutas no plano natural, mas eram decorrente de uma batalha no plano espiritual. O que ocorria nos bastidores, amados, era um confronto direto entre Deus e Satanás, tendo Jó como objeto de disputa. Jó é o nosso exemplo. E quando ele levantou o escudo da fé diante dos ataques de Satanás, então contemplou a vitória. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início, como pessoas justificadas por Cristo, quando depositamos a nossa confiança inteiramente em Deus, o nosso Redentor, podemos também ver a mão dele trabalhar sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Deposite a sua confiança nas mãos do Senhor inteiramente. Ele vai trabalhar sobre as suas circunstâncias. Amém? Um grande abraço da pastora Elienay, Deus os abençoe, um bom dia, que o Senhor guarde a sua saída, a sua volta, porque a palavra de Deus diz que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, vocês não serão atingidos, somente com seus olhos contemplarão e verão o castigo dos ímpios, que nesta manhã o Senhor corta todo o laço do adversário contra as suas vidas e venha preparar uma mesa na presença dos seus adversários. Amém? Beijos!